Olá, meus amigos e minhas amigas do curso bíblico Aprofundamento, Paz e Bem. Estamos aqui já então no segundo encontro, que faz parte da introdução à Bíblia, que a gente chama de, vamos dizer assim, porta de entrada na Bíblia. Então nós já conversamos aqui sobre muitas coisas. A Bíblia tem muitos livros. A diferença entre o Novo e o Antigo Testamento, a autoria dos livros canônicos, né? Erros na Bíblia, a linguagem bíblia, a história da Bíblia, vamos dizer assim, dos fatos, né? As traduções e tudo mais. E vimos também que a Bíblia é a palavra de Deus na palavra humana. E outras coisas mais que nós já conversamos aqui. Agora, hoje, nós vamos aprofundar mais um pouquinho o assunto agora, quando a gente fala metodologia bíblica, leitura popular da Bíblia, significa o quê? Método, significa jeito. É igual você falar assim, uma metodologia, como fazer um arroz, como fazer um feijão. E nós também temos que ter uma metodologia para estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem quase 4.000 anos, a história lá do Antigo Testamento, e depois a história do Novo Testamento. Então, é uma história muito grande. Mas por que é difícil da gente entender a Bíblia? Vocês sabem por que é difícil entender a Bíblia? Porque a Bíblia é a história de um povo. É a história de um povo oprimido caminhando junto com seu Deus. E na história de um povo, nós temos de tudo. Temos aqueles que mandam, aqueles que são oprimidos, aqueles que matam, aqueles que sobrevivem, aqueles que não gostam de Deus, quer acabar com a história do povo de Deus. Tem aqueles que falam de Deus, mas é só para ganhar dinheiro. Tem tudo. Então, por isso que a Bíblia é chamada uma colcha de retalho. Antigamente, as mulheres pegavam, cada um levava um retalho e fazia uma grande colcha de retalho. Então, como ler a Bíblia em comunidade? Então, a Bíblia não foi feita sozinho. Até nós temos um livro aqui, chamado A Bíblia, livro feito em comunidade. Um livro muito antigo, já tem 40 anos atrás. E por que a Bíblia passou por tanta dificuldade, passou por tantos desmandos, correu toda essa história? Tinha muita gente que queria acabar com a Bíblia. Muita gente que eu falo é os poderosos, os impérios, os ricos. Porque a palavra de Deus para esse pessoal não interessa. Porque qual que é a palavra de Deus? Qual que é a metodologia de Deus? É a metodologia do amor, é a metodologia da compaixão, é a metodologia da cura, a metodologia da grande compaixão, da partilha do pão. Agora, o império não interessa aí. O império é matar, roubar, saquear. O que Jesus fala lá em João, capítulo 10 e 10? Ele fala assim, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Eles vieram para roubar e matar e saquear. E eu vim para que todos tenham vida e abundância. Então a Bíblia é um projeto em confronto. É o projeto dos poderosos querendo acabar com os fracos. Aí surge a resistência, que é os profetas e as profetisas, é as comunidades, é os grupos organizados, é as pastorais, é a nossa Igreja Católica. Quando alguém da nossa igreja fala mal desse lado, da campanha da fraternidade, por exemplo, que estamos agora na época da quaresma, fraternidade e fome,
fala que a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está errado. Quando eles falam isso, meus irmãos e minhas irmãs, eles não estão entendendo nada. Porque o certo não é nem ter campanha da fraternidade. Porque a fraternidade deveria ser um modelo de vida nosso. A fraternidade tem que se viver do que Jesus viveu. Nasceu pobre, passou por essa vida pobre e foi assassinado numa cruz. Por causa da fraternidade. Agora não acabou a fraternidade. Então nós temos que fazer campanha todo ano de fraternidade. Porque tem muita gente passando fome. 33 milhões passando fome. E o pessoal fala que não tem. Por que não fala que não tem? Porque é os poderosos que falam que não tem. Por quê? Porque não quer partilhar. E não é falta de comida. Então a comunidade vai olhar para Jesus e vai ver esse Jesus misericordioso, cheio de compaixão, que cuidou de todas as pessoas, cuidou do rico, cuidou do pobre, cuidou daquele que manda. Então a Bíblia lida em comunidade. Então, por que a Bíblia lida em comunidade? Porque a Bíblia é o livro da humanidade. Toda a humanidade já viu falar da Bíblia. E é tão interessante, pessoal, quando a gente olha essa história aqui da Bíblia, tão bonita, né? Essa história aqui da Bíblia, a gente fica pensando assim, né? Por que tanta gente já leu esse livro? Tanta gente passou para frente essa história durante esses 4.000 anos. Depois de Jesus, 2.000 anos, não deixou a palavra de Deus parar. Porque com certeza eles encontraram alguma coisa aqui importante para a sua vida. E o que é importante para a sua vida? É aquilo que mudou a minha vida. Foi esse Jesus que mudou a minha vida e mudou a sua vida. E mudou para melhor. Né? Mudou para melhor. Então, como diz o ditado, ninguém fica procurando chifre em cabeça de cavalo, que não vai achar. Ou procurando pelo e ovo. Se alguém passou essa história para frente, muitos foram assassinados, foram mortos por causa da palavra de Jesus. O primeiro foi Jesus. E depois todos os seus discípulos. E até hoje está morrendo gente. Então, é porque achou alguma coisa boa para a sua vida. Depois nós temos aqui também a espiritualidade bíblica. Então, metodologia e leitura popular da Bíblia. O que é a leitura popular? Não é quer dizer que quem não sabe ler vai ensinar coisinha assim, não. É o jeito de falar, é o jeito de refletir, é o jeito de conversar, que é o jeito do povo. Não é só eu falar, é eu falar e também ouvir. É um diálogo. E essa leitura popular tem um nível de faculdade para quem acompanha. E a espiritualidade bíblica, ela diz que a Bíblia ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, e que a Bíblia é a luz para os nossos pés, é luz para o meu caminho, que fala lá o Salmo 119, no versículo 5. Melhorar a vida. O objetivo não é aprender a Bíblia, mas aprender da Bíblia, o jeito de ser de Deus. Aqui que é bonito. Porque tem gente que é teólogo, é formado, é doutor em Bíblia, mas ele quer a favor da pena de morte. É doutor em Bíblia, manda matar os outros. É doutor em Bíblia e quer tudo para ele, não partilha nada. Então é um mentiroso, ou uma mentirosa. Não tem nenhuma espiritualidade Bíblia. Então o objetivo não é aprender a Bíblia, é aprender da Bíblia o jeito de ser de Deus. E qual que é o jeito de ser de Deus? O jeito de ser de Deus é como se fosse uma mãe, né? Até nós temos um texto aqui, ó, eu vou mostrar para vocês já. É o Mateus capítulo 23, certo? Vocês marcam aí, né? É Mateus capítulo 23, 37 ao 40, que vai dizer assim, ó. Eu vou ler aqui para vocês verem a importância
da espiritualidade bíblica, para a gente entender essa espiritualidade bíblica, que vai dizer assim, ó. Qual que é o jeito de ser de Deus? Mateus 23, 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eis que sua casa ficará abandonada, porque eu lhe digo, vocês não me verão mais, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha, Jerusalém que mata os profetas. Jerusalém que matou Jesus. E hoje o Brasil mata profetas. O mundo mata os profetas. Só nós lembrar aqui no Brasil quantas pessoas já foram mortos por causa do projeto de Jesus. Mais ou menos 18 anos atrás, mais conhecida aqui no Brasil, foi a irmã Dorothy, americana, que foi morta porque defendia os pobres, defendia os índios. Ultimamente foi morto 2 pessoas lá na Amazônia, porque estavam defendendo os índios e a Yanomami. 2 foram assassinados porque estavam denunciando o desmando que nós estamos vendo aí agora. Então, pessoal, que bonito, né? A Escritura ilumina a vida, ilumina a realidade, esquenta os nossos corações. E a prática da solidariedade faz enxergar Deus na vida e abre os nossos olhos. Olha que bonito. Então, metodologia bíblica, espiritualidade bíblica, significa ler a Bíblia em comunidade, né? E a grande importância do profetismo dentro da nossa palavra de Deus. Olha que bonito, né? Então, quer dizer, nós ler a Bíblia, um olho na Bíblia e o outro no chão. Quer dizer, olhar a nossa realidade. Isso é a metodologia bíblica, é o jeito de ler a Bíblia, é o jeito de ser de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu acredito em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Maravilha. Só que não basta ser isso. Ter a fé em Jesus e não viver o seu projeto. Reza 1000 Ave Maria, reza 50 Pai Nosso. Não é isso que Jesus quer. Jesus ensinou-nos a rezar. Os discípulos chegaram a Jesus, ensina-nos a rezar. O que Jesus ensinou? Uma oração curtinha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora, nós queremos que Deus, Jesus e Deus faça a nossa vontade. Que rezo e não muda nada. Por quê? Você quer fazer a tua vontade, a do teu grupo. Não. Seja feita a tua vontade. É o pai, ele está lá em cima. O pai e a mãe sabem o que o filho precisa. Não é aquilo que o filho quer. Não. É aquilo que o filho precisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós reza Pai Nosso, mas nós esquece que o pão também é nosso. E tem muita gente passando fome no mundo e no Brasil. Então, pessoal, a prática da solidariedade faz nós enxergar Deus na vida. Então não basta ter a fé em Jesus. Nós precisamos ter a fé de Jesus. É o que ele falou aqui no Evangelho segundo Lucas, né? Eu vou ler para vocês aqui o Evangelho segundo Lucas,
que ele vai dizer assim lá no capítulo 4, né? Acompanha comigo aí. Se vocês puderem ler, você lê esse texto inteiro aí na casa de vocês. É o capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, né? Do versículo 14 ao 30. Ele vai dizer assim, olha: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama se espalhou por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, aonde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar aonde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista, e para dar a liberdade aos oprimidos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. Pessoal, aqui Jesus está pegando o Isaías. É o capítulo 61, 1 e 2. Vocês conferem lá. E ao mesmo tempo, ele está pegando também o livro do Levítico, o capítulo 25, de 8 a 10, que diz lá que o império tinha roubado toda a terra do pessoal. E agora o povo tinha que voltar para a sua terra. O ano da graça do Senhor significa comida para todos, terra para todos. O império não queria isso. O império de hoje também não quer isso. Quando você começa a falar isso, vão xingar você de um monte de coisa. Tem gente falando mal da campanha da paternidade até hoje. E ele fala mais aqui, a gente vai pular um pouquinho aqui agora para o versículo 25. Ele fala assim: em verdade, havia muitas viúvas em Israel, nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta da Sidônia. Aqui ele está pegando o primeiro livro dos Reis, é o capítulo 17, versículo de 6 a 16. A história da viúva de Sarepta. E depois ele fala mais aqui, ó, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então aqui ele está pegando o segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 15, a história do leproso Naamã. Olha só, quando Jesus falou de leproso, Jesus falou de viúva, Jesus falou de fome, Jesus falou de pobre, Jesus falou de oprimido, Jesus falou de cego e Jesus falou de partilhar a terra. Tudo isso é na sinagoga. Leia direitinho esse texto para vocês verem. Olha o que aconteceu no finalzinho, eu vou ler para vocês. Quando ouviram isso, todos nas sinagogas ficaram furiosos e levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto de um morro, em qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Todo mundo ficou com raiva de Jesus. Por quê? Porque o Deus de Jesus era o Deus que ele fala aqui, o Deus dos pobres, o Deus dos oprimidos, o Deus dos cegos, o Deus das pessoas que não têm terra, o Deus da viúva que está passando fome porque tinha seca, é o Deus que cura o leproso. E o pessoal da sinagoga de Nazaré não queria nada disso. Então ficaram furiosos, pegaram Jesus, vamos matar, vamos jogar no precipício.
porque a cidade de Nazaré ficava e fica até hoje no alto de um morro. Ia jogar ele lá embaixo para ele acabar de morrer, para ele matar ele. Então, pessoal, o Evangelho, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, Jesus já é condenado à morte logo no começo. No Evangelho de João, ele é condenado à morte um monte de vezes. Por quem? Pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelo Império Romano. Então, nós vivemos num conflito. Assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus. Depois, se vocês puderem também, vocês vão ler, que aqui não dá tempo, já falta só 5 minutos para nós terminar, os discípulos de Emaús, que é Lucas 24, do 13 até o 35. Lá vai mostrar, então, o que é a metodologia bíblia. Lá no capítulo 24 de Lucas, né, no versículo Lucas 24, do 13 ao 35, no capítulo 24, do 13 até o 24, Jesus não fala nada. Jesus só pergunta. O pessoal pergunta, o que aconteceu? Não, estão caminhando, estão fugindo de Jerusalém. Um homem chamado Cleofas e mais um outro que não sabe quem é. Depois descobriu que é a mulher dele. Lá no Evangelho de João fala que é a mulher dele. E daí, ele vai andando triste, estão fugindo, estão com medo. Jesus começa a andar no meio deles. E ele fala, por que vocês estão tristes? Você não sabe o que aconteceu? Ele fala, o que foi? E ele só fica escutando. De Jerusalém até Emaús, dá 12 quilômetros. Para andar a pé, vai gastar praticamente quase 3 horas. 3 horas conversando. Aí quando chega lá, quando ele vai chegando lá mais para frente, no versículo 25 a 24, aliás, no versículo 25 a 27, aí Jesus falava, mas não era preciso que tudo isso acontecesse para que o Filho do Homem se ressuscitasse? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus falou a respeito dele. A segunda parte, a primeira parte do 13 ao 24, Jesus não fala nada. Aí do 25 a 27, ele explica a Bíblia para os 2 discípulos. Quando chega lá mais para frente, né, é o versículo 28, ele faz de conta que ia mais para frente. Eles falam, não, mas vamos portar, vamos dormir aqui, a noite está chegando, andar de noite é perigoso, como até hoje também é perigoso, né, andar de noite, tanto de carro como a pé. E Jesus aceitou. Quando Jesus chegou na mesa, pegou o vinho e abençoou, pegou o pão e partiu, porque era o costume dele. Agora, vamos tomar um café na nossa casa? Chega lá, põe um café na mesa, um pedaço de queijo, mineiro, né? Ou põe lá um pão. Era o que eles comiam, era pão e vinho. Quando Jesus partiu o pão, ele falou, é ele! Jesus desapareceu. Aí o que aconteceu? Eles estavam fugindo, estavam com medo, estavam tristes, estavam desesperados. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Aqui vem-se a conversão. Lê esse texto, pessoal. Aí aqui vai aparecer isso, olha, do 13 ao 24 é a realidade. Do 25 ao 27, a leitura da Bíblia. Do 28 ao 35, a oração em comunidade. É a Bíblia lida em comunidade. Essa é a metodologia. Esse é o jeito popular de ler a Bíblia. Certo? Então, é 3 partes, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Você lê direitinho lá e vai fazendo a sua reflexão. Você já tem a folha também, acompanhado com a folha, né? E vai dizer assim, a Bíblia é como um caco de cascadura. Aliás, como um coco de cascadura. Esconde e protege a água que mata a sede do romeiro cansado. Romeiro e peregrino somos todos nós. Então você é romeiro e eu também sou romeiro. Então nós somos peregrinos aqui. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós nascemos, estamos passando por aqui e vamos fazer o bem. Vamos rezar o Pai Nosso. Vamos prestar atenção no Pai Nosso. Não é 1000 Ave Maria que vai resolver. E nem 10 terços. O que vai resolver é você sentir qual que é a vontade de Deus para mim, para você e para a comunidade.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Pede para o pessoal se inscrever lá no canal. Esse canal não é meu. Esse canal é seu. Esse canal é da Bíblia. Esse canal é da Palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.